Aqui nos geradores, a gente vende equipamentos, a gente aluga equipamentos, mas também a gente lida diariamente com manutenção. Porque nós fazemos manutenção no nosso parque de máquinas, mas também fazemos manutenção no seu equipamento. E a gente observa, ao longo do tempo, dos mais de 34 anos que a gente tem de mercado, que alguns problemas eles são recorrentes, teoricamente até fáceis de ser evitado, mas eles se repetem. A gente consegue observar que segue uma tendência da repetição desses problemas. Hoje eu vou falar especificamente de correias. Eu vou tentar ser o mais prático possível, mas eu também vou ter que entrar na técnica, porque não tem como falar de correia sem falar de termos mais técnicos. Quais são os problemas que a gente tem quando se tem um desgaste prematuro ou até uma ruptura total dessa correia? A correia, ela embora seja um componente relativamente simples, a quebra dela ocasiona problemas drásticos para o equipamento, inclusive a perda total desse equipamento. Por quê? Porque ela é responsável por transmitir torque do virabrequim do motor para alguns componentes auxiliares, tais como o alternador, auxiliar do motor, e um dos principais, na minha visão, que é a ventoinha. Porque essa ventoinha, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse gerador que está aqui atrás, ela é responsável por manter o sistema de arrefecimento do motor em suas plenas capacidades, ou seja, manter a temperatura do motor, porque assim como no seu carro, esse problema de temperatura, ele pode ocasionar danos severos no seu motor. Aqui no gerador não é diferente. Vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece, quais são as principais causas desse desgaste prematuro dessa correia ou até da ruptura dele, e como isso também pode ser evitado. Olha, aqui a gente pode observar a arquitetura básica do funcionamento de um grupo gerador quando a gente fala da parte de motor, que é a máquina acionária. Tá? Varia um pouco de um para o outro, mas os componentes são sempre os mesmos. A gente consegue perceber mais abaixo que a gente tem o virabrequim, que é onde está ligado ao eixo do motor. Tá? A gente tem a composição de rolete, onde faz esse direcionamento dessa correia, certo? E em cima nós temos o acoplamento da parte de força do motor com a ventoinha, e mais lá atrás, não sei se vai dar para ver nesse vídeo, a gente tem um terceiro componente, que é acessório também, que é o alternador auxiliar do motor, que é responsável por gerar essa energia para o motor também, certo? O que a gente acontece? Um dos principais problemas, os naturais, por exemplo, é o desgaste natural dessa correia. Com o tempo ela perde elasticidade, com o tempo ela vai corroendo essas ranhuras que vocês podem ver lá, ó. Olha, aqui eu tenho uma correia que a gente chama de 8PK, né? 8PK por quê? São essas ranhuras que nós temos internamente, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a gente percebe esses gomozinhos, olha, muito bem feitos, bem elaboradinho, altos, olha. E isso dá a tração necessária do virabrequim com a ventoinha. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso aqui, assim como você anda com o seu carro com o pneu no asfalto, que vai perdendo a borracha, essa borracha também vai se desgastando com o passar do tempo. E aí começa o quê? A patinar. E aí quando começa a patinar, em cima o ventilador não gira na necessidade necessária para fazer o arrefecimento do teu carro, ou nesse caso aqui, do motor. E se o motor não está bem arrefecido, não está controlando essa temperatura, aí é a origem dos nossos problemas. Então a gente tem o desgaste natural, certo? Que isso acontece com o tempo, mas também a gente tem outros tipos de problema, tá? Que a gente tem também, essa aqui é outro tipo de correia, a gente chama de correia dentada, ó. Então você consegue ver, ó, essa aqui é uma correia nova, tá? Você percebe também, ó, os dentes, não sei se vai dar para ver no vídeo, os dentes também muito bem feitinhos, olha, tá? Com a capacidade total de corrente, de dente, de borracha. E aqui a gente tem uma usada já, que já tá tendo desgaste, ó. Percebam que ela já tá com diâmetro, ó, maior. O que isso acontece aqui? Qual é esse problema? Quando isso aqui acontece, o desalinhamento dessa correia. E aí, se você tiver, que é a origem de outro problema, é o desalinhamento das polias. Quando você tem esse desalinhamento das polias aliados com esse desgaste natural, você tem a ruptura total dessa correia, ou seja, a quebra dela, certo? Então ela começa com o efeito de o seu motor, do seu gerador, começar a superaquecer. Logo em seguida, ela vai romper. Por quê? Porque a gente não consegue mais dar a tensão necessária para essa correia. E como a gente não consegue mais dar a tensão necessária para essa correia, os outros fenômenos vão acontecendo, como o desalinhamento de polia, o deslizamento, nas polias, e isso tudo vai ocasionando problemas de temperatura do teu motor. Então, quando o motor ele não está muito bem construído, por assim dizer, com todo esse sistema de proteção, porque existe sim, assim como no seu carro, assim como nesse motor, sistema de proteções auxiliares que fazem com que essa temperatura seja mantida. Um deles é o sensor de temperatura. Mas há um detalhe específico aqui. Quando se tem o seu gerador bem construído e quando você tem a ruptura dessa correia, automaticamente o teu alternador para de funcionar. E aí, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Como é que a gente evita todos esses problemas? Bom, manutenção constante e com uma equipe experiente. Porque a gente tem que verificar sempre o tensionamento dessa correia. Deixa eu mostrar aqui o tensionamento dessa correia, rapidinho, antes de eu mostrar isso aqui. Ó, como é que a gente evita? Primeiro, alinhamento dessas polias, as polias muito bem alinhadas, como você pode perceber. Segundo, tensionamento, ó, percebam que essa correia está muito bem tensionada, tá? Então esse é uma das primeiras prevenção que a gente tem.
tá? Então a gente tem que sempre estar observando esse tensionamento. E existem os equipamentos que nós utilizamos aqui que a gente mede exatamente a tensão dessas correias para deixar conforme o fabricante. Um outro detalhe que nós temos também aqui na Nós Geradores é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Aqui na Nós Geradores, como a gente já tem muitos anos de mercado, muitos anos de praça, a gente já sabe alguns sistemas de proteção. Então a gente gosta de trabalhar aqui sempre com sistema de proteção redundante. O que seria um sistema de proteção redundante? São sistemas que na falha do 1, o 2 está lá para proteger o nosso sistema. Aqui a gente usa o demais. Todos os nossos equipamentos possuem essa função. Quando a gente está fazendo manutenção no seu equipamento, se a gente percebe que não tem essa função, a gente instala. Para que ela serve? Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo, onde essa correia ela também serve para mover o alternador, que é uma fonte de energia auxiliar do motor? Pois bem, aqui a gente tem esse sinal D, a gente vai mostrar para vocês aí, esse sinal D, ele vem diretamente desse alternador. Então, qualquer tipo de falha nesse sinal D, que a gente chama de D+, esse módulo vai perceber, e a gente já programa ele para isso, tá? Tanto o nosso quanto o seu, para que ele perceba qualquer tipo de problema aqui e já dê uma coisa que a gente chama de shutdown. O que é shutdown? É o desligamento total da máquina. Por que serve isso? Para fazer a mitigação e evitar problemas severos, como a perda do teu motor. Esse é um das proteções de redundância. Para além dessa, nós temos outros. Por exemplo, sistema de sensor de temperatura, que também vai verificar se esse teu motor está superaquecendo e também retirar esse equipamento de funcionamento. Então são operações que a gente chama de redundante. Então a gente tem a primeira linha de defesa, que é o D+, segunda linha de defesa, sensor de temperatura de água, terceira linha de defesa, sensor de temperatura de óleo de motor. Então todos esses sistemas funcionando em sinergia, funcionando perfeitamente, a gente mantém a integridade do teu motor, ainda que possam vir a acontecer falhas nessa correia. Aqui na Nós Geradores, esses 34 anos de mercado, nos deu um know-how que a gente consegue fazer planos de manutenção detalhados para cada máquina ou para você. Nesses planos de manutenção, a gente olha cuidadosamente esses pontos que eu falei para você. Tensão da correia, desgaste, diâmetro da correia. A gente analisa e testa os sistemas de proteção, nós simulamos falhas nesse sistema de proteção para ver se todas elas estão funcionando perfeitamente. Tudo isso visando o quê? A manutenção do seu ativo, visando o quê? Qualquer tipo de sinistro e deixando o seu equipamento sempre em condições plenas de operação. Recentemente tivemos uma notícia rodando aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sobre um óbito que ocorreu com um dos nossos colegas, engenheiro eletricista, aqui no estado do Pará. Segundo dados, a causa da morte foi a eletropressão, ou seja, ocasionada por descargas elétricas. E ao que parece, esse amigo, esse colega de trabalho, estava fazendo a manutenção de um grupo gerador. Mas como é que um profissional consegue vir a óbito sofrendo uma descarga elétrica? Não vou querer especular, mas eu vou falar para vocês como isso pode acontecer, quais são as fontes dessas cargas, dessas rajadas elétricas, desses arcos elétricos no grupo gerador. E aí a gente pode se precaver, tentar ser mais prudente, por assim dizer. Então, aqui nos Geradores, a gente tem uma preocupação exacerbada com segurança. Temos mais de 34 anos de mercado, e durante esses 34 anos de mercado não tivemos nenhum tipo de acidente com óbito, é claro. Por quê? Porque a gente toma cuidado, a gente conhece. Nós somos especialistas nisso aqui, nós somos autoridade nesse assunto. São 34 anos de know-how aqui. Então, o que a gente poderia fazer? Primeira regra básica, nunca só um, sempre dois. Por quê? Porque se o colega estiver fazendo um ajuste nesse equipamento que fica lá dentro, como eu falei para vocês, e por um acaso tiver um arco elétrico aqui, o colega com gancho puxa ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, jamais chegue perto desse equipamento se você não for um operador, se você não for uma pessoa treinada. Porque, como eu falei, ele em funcionamento, tocou aqui, você já está correndo risco de morte. Terceiro ponto, teste de megagem. Deve ser constante. Aqui na Nós Geradores, nossos planos de manutenção incluem obrigatoriamente esse teste, que é para a gente saber se está tendo passagem de energia de lá de dentro aqui para fora. Terceiro, e não menos importante, sistema de aterramento. Não se liga um equipamento desse sem sistema de aterramento, sem fazer todos esses testes. Com base nisso tudo, a gente consegue evitar acidentes, tipo de eletropressão, que possam ocasionar a morte, que infelizmente aconteceu com esse colega.